Olá, tudo bom? Hoje eu quero iniciar nossa reflexão falando que o casamento é uma construção e o texto que nós vamos usar se encontra em Mateus 7, versículo 24 e 25, que diz o seguinte: todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu te convido a fazer 3 perguntas para si próprio, ou então observar pessoas à sua volta e pedir para que elas te respondam. Você casaria novamente com seu marido? Com a sua esposa? Pergunte das pessoas como elas veem seu casamento, pais, filhos, ou você mesmo. Faça uma análise SWOT do seu relacionamento. Quais são as fortalezas? Quais são as oportunidades que vocês encontram no relacionamento de vocês? Quais são os pontos negativos e quais são as ameaças? O que está ameaçando o seu relacionamento? Quais são, dentro disso, os aspectos internos, dentro de cada um dos cônjuges que precisa mudar, que precisa ser repensado? E quais são os aspectos externos que estão fora do controle de vocês? Seja falência da empresa, circunstâncias externas que não dependem de pequenas ações do dia a dia e que podem ser trabalhadas também dentro do relacionamento e que você precisa atentar para elas. Então, eu tenho aqui alguns pontos que eu quero falar a respeito dessa palavra, porque aqui tem um segredo nesse texto. Fala que todo aquele que escuta a palavra de Deus e pratica se torna uma pessoa prudente. É comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Então, casamento ele é uma construção. Edificar uma casa é uma construção. E aconteceu que veio chuva, vieram rios, sopraram ventos e combateram contra aquela casa. Quais são as chuvas, os ventos e os rios que têm combatido contra o seu casamento, contra a sua família, contra a sua casa? São as finanças, são os próprios familiares que têm inserido situações desagradáveis e que você tem administrado, são as crises financeiras, as crises emocionais, as dificuldades com os filhos, a dificuldade de lidar com tudo, com educação de filhos, com finanças, com saúde. O que está sendo na sua vida essa chuva, esse vento e esse rio? Porque aqui a gente pode observar que são coisas gradativas: chuva, rios e ventos que sopram contra essa casa e que podem derrubar. Mas se ela estiver sendo edificada na rocha, qual é a rocha? É tudo aquilo que é edificado em Deus, pela palavra de Deus. Porque no início fala que todo aquele que escuta a palavra e pratica é um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Então não adianta só a gente ouvir 3 aspectos para melhorar seu casamento, 3 pontos para você eliminar do seu casamento. E se a gente não praticar, nós vamos nos assemelhar a um homem imprudente que não soube como edificar a sua casa, não soube como construir a sua família. E um primeiro ponto que eu quero abordar aqui hoje, para que nós tenhamos essa casa edificada sobre a rocha, é reconhecer que nós precisamos de tratamento, que nós precisamos mudar na maneira que falamos, na maneira como agimos, na maneira como administramos a nossa casa. O segundo ponto é que, diante do contexto familiar que eu vivo, eu preciso entrar em conflito para sair da zona de conforto, porque muitas vezes nós estamos ali estagnados naquela situação, se alimentando
daqueles desafios, daqueles problemas, mas sem mover nada para benefício, para favorecer, para resolver aquela situação. Estamos ali anestesiados, sem ação nenhuma em relação a esses ventos que estão vindo, a esse rio que está inundando a casa. Enfim, precisamos nos posicionar e sair da nossa zona de conforto na perspectiva de resolução desses problemas, buscando a Deus em primeiro lugar, buscando pessoas que possam nos aconselhar, buscando literaturas que podemos ler e nos aperfeiçoar, pagando um preço de jejum e oração pela nossa família, pela nossa casa. Certa vez, conversando com uma pessoa, falando sobre desafios familiares e falando principalmente sobre relacionamento conjugal, essa pessoa falou assim para mim: não, isso daí não funciona não comigo, eu tenho que fazer é revidar tudo que ele me faz. Se eu for dar uma de crente, de santa, de pura, ele vai me massacrar. Mas o que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que ela nos ensina para a gente fazer e que vai ter resultado? Porque se eu confio na palavra de Deus e creio que ela é verdadeira, eu vou praticá-la. É o que diz aqui: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então existe uma prática, não é só nós ouvirmos aquilo que Deus está ministrando a respeito da nossa casa, da nossa família, mas eu preciso praticar essa palavra. E o terceiro ponto que eu quero falar aqui é que a gente precisa analisar posturas e confrontá-las para que possamos mudar. A gente não pode reclamar daquilo que nós toleramos. Então, qual é a minha postura? O que eu preciso confrontar em mim mesma para que haja uma mudança na vida conjugal, no relacionamento conjugal? Porque muitas vezes nós queremos confrontar o outro, mudar o outro, fazer tudo para que o outro mude. Se o outro mudar, a gente muda. Mas o que Deus está dizendo aqui é que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é prudente. Então vamos ouvir a palavra de Deus e procurar pautar a nossa casa pelo que diz a palavra de Deus, para que quando vierem as chuvas, os ventos, os rios, a nossa casa não caia, a nossa família não pereça, a nossa família possa subsistir, porque está sendo construída, edificada sobre a rocha. Então, esses três aspectos que nós precisamos para a nossa casa, para a nossa família, é assumir que precisamos de uma reconstrução na vida familiar, de um casamento reconstruído. Precisamos reconhecer que precisamos de tratamento. Parece redundante, mas é isso aí. Nós necessitamos reconhecer que precisamos de tratamento, que precisamos de mudança, sair da nossa zona de conforto e deixar tudo aquilo que tem impedido o nosso casamento de ser edificado pela rocha, pela palavra, por Jesus. Precisamos analisar essas posturas e deixar. A palavra de Deus diz: deixando para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E o nosso alvo é ter uma família saudável, uma família edificada sobre a rocha. E isso só é possível quando todo aquele que escuta a palavra pratica. Então, reflitamos em todos esses aspectos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre a tua vida a luz dele e te dê paz.